Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de caprinocultura e hoje nós vamos falar um pouco sobre reprodução de caprinos, né? A reprodução de caprinos, ela tem algumas particularidades que nós vamos abordar aqui e tem algumas semelhanças também com a reprodução dos ovinos, né? Então, eu quero deixar bem claro para vocês quais são essas semelhanças e quais são as diferenças para que a gente possa tomar a conduta correta quando a gente for iniciar uma atividade reprodutiva dentro de uma propriedade de criação de caprinos, ou quando a gente for adaptar algum processo para tornar essa atividade reprodutiva mais eficiente, né? Para que as cabras entrem em ciclo mais rapidamente após elas, depois do parto, para que a gente não fique com um período muito grande de intervalos entre partos, com a melhor época do ano para a gente introduzir uma estação de monta, quando a gente fala de caprinos, né? Então, uma série de tópicos que vão ser importantes dentro da propriedade rural que trabalha com caprinos, ok? A reprodução, ela é uma das etapas mais importantes dentro de um sistema de produção intensivo, né? Porque é a partir dela que o nosso produto surge, né? Que são os cabritos que vão ser comercializados. Então, a gente precisa da reprodução para que mais cabritos nasçam, para que eu tenha maior peso ou desmame, para que eu tenha uma fêmea boa produtora de leite, que consiga desmamar cabritos pesados, né? E para que esses animais cheguem mais rapidamente ao peso de abate, para que eles possam ser comercializados como carne, que é o nosso objetivo principal dentro de um sistema de produção intensivo de caprinos, ok? Da mesma forma, quando o nosso trabalho é produção de leite, a gente também vai precisar que essas fêmeas tenham uma produtividade elevada, também vai precisar que essas fêmeas entrem em reprodução para que elas se mantenham produzindo leite durante os diferentes meses do ano, né? E também existem algumas técnicas que nós podemos utilizar para driblar esse período de entre safra, que normalmente acontece quando as fêmeas precisam ser secas. Aí elas permanecem em um período de descanso antes da próxima parição, né? Então, existe aí uma técnica que a gente vai trabalhar um pouco sobre isso para tornar o sistema de produção mais eficiente, ok? A primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de estação reprodutiva, seja de ovinos ou de caprinos, é que os ovinos e os caprinos são poliéstricos estacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles só vão entrar em cio em uma determinada época específica do ano. Que época é essa? Né? Então, eles são poliéstricos estacionais de dias curtos. O que significa isso? Significa que eles vão ter atividade reprodutiva estimulada quando os dias do ano estão curtos. Quando os dias do ano estão curtos? No outono e inverno, certo? Então, eles começam a duração do dia, ela começa a diminuir a partir do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. Depois do dia mais longo do ano, todos os dias subsequentes começam já a diminuir a quantidade de luz que chega na superfície terrestre. Algumas raças de regiões mais distantes da linha do Equador vão perceber já essa diminuição da luminosidade mais rapidamente e podem entrar em cio mais cedo. Outras raças vão demorar mais tempo para perceber essa variação, essa diminuição do fotoperíodo que acontece a partir do solstício de verão, e vão entrar em cio mais tardiamente, né? Então, no outono e no inverno. Normalmente, a gente vai dizer que os ovinos e os caprinos são poliéstricos estacionais de dias curtos, e eles tendem a entrar em cio quando o fotoperíodo está mais curto. Então, isso vai ser aí outono e inverno mesmo, final do período de verão e outono, né? Então, vamos supor que um animal entra em cio em março, digamos assim, né? Ela vai parir em agosto, né? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses de gestação, ok? Normalmente, esse é o ciclo comum dos ovinos e dos caprinos. Então, pariu em agosto, a gente tem aí 1 mês, 2 para desmama, agosto, setembro, outubro. Outubro os animais estão desmamados e eu tenho outubro, novembro e dezembro para terminar esses animais, para eles chegarem no peso adequado de abate e serem comercializados como carne no Natal. O Natal é uma boa época para comercialização de carne, tanto de ovinos quanto de caprinos. Todo mundo gosta de comer cordeiros ou cabritos na ceia de Natal e no Ano Novo, né? Mas não dá para eu comercializar esses animais nessa única época do ano.
Então, eu preciso que essas fêmeas entrem em reprodução em outros períodos do ano também, para que eu possa ter lotes a serem abatidos em outros períodos do ano, né? Então, para que eu possa ter uma divisão de lucros melhor dentro da minha propriedade. E se eu tiver uma única estação de nascimentos, eu também vou ter problema na oferta e demanda de leite, que é aquele problema da entre-safra que nós já comentamos, né? Então, como é que a gente dribla esse problema? Todos os animais são poliéstricos estacionais de dias curtos? Sim, tá? Então, todos os animais são poliéstricos estacionais de dias curtos. Todos os ovinos, todos os caprinos, todas as raças. Há algumas exceções, né? Então, vejam bem, a estacionalidade reprodutiva, ela está diretamente relacionada ao local de origem das raças que nós estamos falando. Então, quanto mais próxima a linha do Equador, menor a existência de estacionalidade reprodutiva. E eu quero dizer com isso? Quero dizer que as raças nativas, que as raças africanas, que são originárias de regiões próximas da linha do Equador, elas não vão sofrer tanto com a estacionalidade reprodutiva. E isso significa que elas vão poder entrar em cio em diversas épocas do ano, e não só em março, como nós havíamos comentado, devido à estacionalidade reprodutiva das raças oriundas de regiões mais distantes da linha do Equador. Então, as raças que nós vimos, as raças europeias, de maneira geral, vamos falar lá, Saanen, Parda Alpina, Toggenburg, que são aquelas raças mais aptas para a produção leiteira, como a região de origem dessas raças é mais distante da linha do Equador, essas raças estão mais propensas a sentirem o efeito da estacionalidade reprodutiva durante o ano. Então, significa que essas raças vão ter uma época específica do ano em que elas vão entrar em cio. As raças nativas e africanas, isso não vai acontecer. A gente vai ter ciclos durante todo o ano. Ah, então beleza. Então, eu não preciso me preocupar com as raças nativas, nem com a Boer, que é a nossa mais utilizada, que elas vão entrar em cio o ano inteiro, independente de qualquer coisa. Negativo. Nas raças nativas e africanas, a gente diz que a gente tem uma estacionalidade reprodutiva nutricional, não mais influenciada pelo fotoperíodo, mas influenciada pela nutrição. O que isso significa? Significa que essas raças, elas só vão entrar em reprodução se houver alimento. Então, as raças nativas, vamos pensar lá no Nordeste, né? Os caprinos do Nordeste, que são acostumados às regiões lá de Caatinga, de Agreste, né? Então, elas vão entrar em cio nas épocas em que há maior disponibilidade de alimento. Então, começou a chover, teve um pouco de chuva, teve uma maior oferta de alimento, esses animais tendem a ciclar, ok? Quando não há alimento, é uma defesa da natureza, né? Então, o organismo, ele não cicla, ele não abre a possibilidade de gerar uma nova vida, porque ele sabe que não vai haver alimento para manter mãe e feto, né? Então, os ciclos, eles são interrompidos. Então, se a gente quer que essas fêmeas entrem em cio o ano inteiro, a gente precisa trabalhar com um esquema nutricional bastante adequado para esse fim, ok? A gestação vai durar em média 150 dias, vai variar aí de acordo com o número de crias, né? Nós sabemos que nos caprinos é comum a gente ter gestação gemelar, com 2 fetos, 3 fetos, às vezes até mais do que isso, né? Eu já tive a oportunidade de ver 5 cabritos nascendo de uma única cabra. Tem a ver com a idade da cabra, mas varia aí questão de dias, né? Também se os fetos são machos ou se são fêmeas, dá uma pequena variação no número de dias gestacionais. A maior porcentagem dos partos vai acontecer aí, então, nos meses mais frios do ano, né? Então, ali, a maio, junho, julho, agosto, né? Que já pega ali o comecinho da primavera, em setembro. Então, logo depois do outono, né? Então, a gente vai levar em consideração que a maior porcentagem dos acasalamentos vai acontecer no outono e a maior porcentagem dos partos vai acontecer 5 meses depois aí, finzinho do inverno, começo da primavera, ok? Bom, o intervalo entre partos, quando a gente está trabalhando com animais voltados para a produção leiteira, a gente trabalha com um intervalo entre partos de 12 meses, porque eu mantenho essa fêmea produzindo leite por um período maior, que pode chegar até 305 dias, né? As cabras, elas têm esse alto potencial produtivo e elas não precisam do cabrito ao pé para ela manter a produção de leite, né? Então, assim como as vacas, ela não precisa, diferente das vacas, né?
Quando eu trabalho para a produção de carne, eu posso trabalhar com um intervalo entre partos menor, então aí 7 a 8 meses. Quando eu trabalho com um intervalo entre partos menor, meu sistema se torna mais eficiente, mas para isso ele precisa ser muito mais adequado, né? Então eu tenho que ter um esquema nutricional bem adequado, eu preciso ter um manejo adequado para que não venha a faltar alimentação para esses animais durante esse período, para que eu consiga manter esse período de intervalo entre partos curto, né? Eu não posso permitir que nada atrase a volta desse animal para a reprodução. A prolificidade, então o número de cabritos por parto por cabra, na maioria das vezes 50% deles é parte gemelar, e é mais comum a partir da segunda gestação. Então, normalmente, quando a cabrita é uma cabrita de primeira cria, a primeira vez que ela vai parir, a ovulação dela ainda é menor, então ela vai, na maioria das vezes, ovular um único óvulo, né? E o cabrito que vai ser gerado é um cabrito maior, né? Então, a gente vai ter que tomar mais cuidado com essa fêmea de primeira cria. A partir da segunda gestação, ela já vai ter um maior número de óvulos, né? Então, maior possibilidade dela ter mais óvulos fecundados por acasalamento. E como eu tenho mais do que 2 filhotes sendo gerados, o peso desse animal é menor, né? Então, eu tenho animais mais leves, menor possibilidade de eu ter um problema de parto, por exemplo. O ciclo estral das cabras vai ter uma média entre 18 e 24 dias. Nós vamos trabalhar com uma média de 21 dias. Então, observem que o ciclo estral da cabra está mais semelhante com a vaca do que com a ovelha, que tem o ciclo estral de 16 dias, né? Então, o manejo para o acasalamento da cabra, ele é diferente da ovelha nesse ponto, né? Então, a ovelha, a gente faz aquela pintura no peito dos animais, né? E a troca da cor da tinta a cada semana para identificar os animais que foram cobertos. E a cada 16 dias, a cada 15 dias ou 2 semanas no nosso manejo lá na propriedade, a gente consegue saber se esse animal foi coberto ou se ele está retornando cio, né? Então, com a cabra, a gente vai precisar de um período um pouco maior de tempo, então a gente vai trabalhar com 21 dias aí. O cio demora de 36 a 48 horas e a ovulação é 12 a 36 horas após o início do cio. Então, a ovulação é no final do cio, né? Então, no começo do cio, ela não vai aceitar a monta, e no meio do cio, ela já vai estar demonstrando comportamento apto para aceitar a monta, e depois, da metade para o fim, ela para de aceitar a monta novamente, né? Então, vai haver um momento adequado aí para a gente levar a cabra para a cobertura, para ser acasalada. Então, normalmente, a gente leva a cabra para o reprodutor 24 horas depois da observação. Então, se eu observei o cio de manhã, eu vou levar essa cabra para cobrir à tarde. Se eu observei o cio à tarde, eu vou levar ela para ser coberta no dia seguinte, ok? 12 horas aí depois da observação do cio. O peso ao nascimento das raças europeias varia de 2,7 a 3,6 quilos, e nos animais sem raça definida por volta de 2 quilos, aí animais um pouco menores. A puberdade desses animais vai acontecer quando eles estiverem entre 3 e 5 meses de idade, com 40% a 50% do peso vivo à idade adulta. Não é porque eles entraram em puberdade que eles já estão aptos a serem introduzidos à reprodução. Vejam que eles ainda estão muito leves, eles estão ainda com 50% do peso vivo à idade adulta, né? Eles não estão aptos para a reprodução. As fêmeas, principalmente, eu preciso que elas estejam com pelo menos 70% do peso vivo à idade adulta. Só que como eles entraram em puberdade, a partir desses 3 meses de idade, eu já tenho que separar os animais por sexo. Eu tenho que separar o lote de fêmeas dos machos, né, para que eles não fiquem o tempo todo montando nas fêmeas, e se esses animais forem ser abatidos com mais de 1 ano de idade, eu preciso executar a castração nesse momento. Caso esses animais sejam abatidos até 1 ano de idade, eu não preciso fazer a castração, como nós falamos na aula de carne, certo? Apesar deles terem entrado em puberdade, então, com 20 quilos, eles só vão entrar na vida reprodutiva por volta dos 35 quilos de peso vivo, com mais ou menos 8 meses de idade. O desmame vai acontecer por volta de 3 meses de idade, num ciclo de produção convencional, aí em que nós vamos ter um intervalo entre partos de 12 meses, e pode acontecer mais precocemente, aí por volta de 45 dias, se eu estiver num sistema de produção mais intensivo, com intervalo entre partos de 8 meses, certo?
A seleção dos reprodutores. Quando nós formos selecionar animais para entrar em estação de monta, nós temos que ter certeza que esses animais estão aptos para reproduzirem e que eles têm boas características a serem transferidas para os seus descendentes, né? Esse é o objetivo. Então, a reprodução, ela serve para eu acelerar o ganho genético dentro da minha propriedade e selecionar aquelas características que nos são interessantes, né? Então, aqueles animais que têm o maior potencial de ganho de peso, aqueles animais que são mais dóceis, aqueles animais que têm maior resistência a parasitas, né, que nós diagnosticamos através do exame consecutivo do OPG. E eu preciso ter certeza que as fêmeas, da mesma forma, são fêmeas boas de leite, que têm os 2 úberes aptos para a amamentação, que ela tem condições de se alimentar adequadamente, de cuidar do filhote, né? Então, tudo isso tem que ser observado nos animais antes de introduzi-los para a reprodução. Então, eu tenho que ter certeza que eles não são portadores de doenças. Lembrar que a gente tem sempre que tomar cuidado em caprinos, que o macho tem que ter cara de macho e a fêmea tem que ter cara de fêmea, para a gente evitar problemas de hermafroditismo. Eu tenho que checar os testículos, o prepúcio, para que eu tenha certeza que estão adequados, né? Então, os testículos têm que ser simétricos, ovoides, firmes, ambos devem estar presentes na bolsa escrotal, né? Então, eu não vou querer um animal que seja criptorquida ou monorquida. Os animais têm que ter boa libido, lembrando que os machos, eles têm que ter chifres, né? Bons cascos, bons aprumos, não podem ter problemas de dentição e nem de angulação de mandíbula, né? Agnatismo e prognatismo. Eu devo ter feito o exame andrológico desses animais para eu ter certeza da capacidade reprodutiva e da fertilidade desses animais. E eles podem ser utilizados para reprodução a partir aí dos 6 meses de idade. Então, sempre palpar o testículo, né? Isso é importante para a gente ter certeza que eles estão simétricos, firmes. Existe até, inclusive, uma tabela que classifica a densidade dos testículos, né? De muito mole a muito enrijecido. Então, quando ele está muito flácido, não é adequado. E quando ele está muito firme, também não, porque ele pode ter sofrido uma contusão, um trauma, que inviabilize a produção de espermatozoides. A cabeça e a cauda do epidídimos tem que estar na consistência adequada e não muito desenvolvidos, né? A bolsa a bolsa escrotal, ela tem que ser fundida, eu não posso ter a bolsa separada, né? Essa linha média tem que estar bem nítida. Então, são características importantes do testículo dos animais que devem ser observados. Então, aqui, ó, bolsa escrotal separada, fendida. Isso não é indicado para reprodução. Existe um padrão de desenvolvimento testicular de acordo com as raças, então eu posso checar essa informação na ocasião em que eu for comprar algum reprodutor, né? Eu posso lá pesquisar o valor adequado mínimo para a idade daquela raça que eu estou comprando e conferir no animal que eu estou adquirindo, ver se ele está adequado de acordo com o padrão da raça. Evitar animais com problemas de diferenças, né? De tamanhos de testículo. E aqui eu coloquei esse gráfico só para lembrá-los que a puberdade ela vai acontecer primeiramente nos caprinos. Mas apesar deles estarem na puberdade, eles não estão prontos para a reprodução. Então, quando eu tenho a puberdade, eu vou ter todos os traços de comportamento de monta, mas não os traços de espermatogênese. Então, ele ainda vai estar com o processo de espermatogênese imaturo. Para que esse animal possa ser utilizado para reprodução, eu tenho que ter o comportamento de monta e a espermatogênese totalmente desenvolvidas, para que esse animal possa ter um ejaculado adequado e assim estar apto para a reprodução. Nos caprinos, isso pode ser identificado de uma forma empírica através do desbridamento peniano. Então, quando a gente palpa a glande dos animais, o prepúcio ele é primariamente aderido ao pênis e o caprino ele não consegue expor o pênis. Então, esse sinal de desbridamento, quando ele consegue expor o pênis, está mostrando para a gente uma correlação empírica, claro, que o processo de espermatogênese já está mais adiantado, né? Então, eu posso ter isso aí como um indicativo de que esse animal já está apto para ser utilizado em reprodução.
Quando eu falo das fêmeas, eu preciso que elas tenham cara de fêmea, né? Então, uma fêmea tem que ter um bom desenvolvimento corporal, mas sem perder a feminilidade. Então, ela precisa manter a cabeça leve, o pescoço fino, o focinho fino, características femininas, né? Ela não pode ter doenças e defeitos físicos, tem que estar dentro do padrão da raça, boa conformação de úbere e tetas, bom potencial leiteiro, apta à reprodução, com cascos sadios e aprumos adequados e que não sejam mochas de nascimento. Então, nas fêmeas, o que nós principalmente vamos observar é o aparelho mamário, né? E as características da vulva. Bom, quando a gente fala de sistemas de acasalamento, nós podemos utilizar monta natural a campo, monta natural controlada ou inseminação artificial. Quando a gente fala monta natural a campo, a gente está falando de animais soltos, né? Então, situação de Nordeste, por exemplo, os animais ficam soltos na caatinga, um bode para cada 25 cabras. Eles permanecem juntos a maior parte do tempo e nós não vamos ter uma estação de monta definida. O que deixa de ser interessante, porque eu não consigo saber quem são os progenitores, né? Eu não consigo saber com qual reprodutor aquela fêmea acasalou. E eu não consigo ter um controle adequado dos nascimentos, eu não sei quando os animais vão nascer, porque eu não sei quando eles acasalaram, certo? Então, é mais para um sistema de produção extensivo. Na monta natural controlada, os animais eles vão ficar separados, as fêmeas dos machos, e a fêmea vai ser levada para o reprodutor quando ela entrar em cio. Então, eu vou utilizar um bode para até 35 cabras, podendo chegar a 70, dependendo do meu manejo. Posso precisar utilizar um rufião ou não, porque os caprinos, eles têm a identificação do cio de uma maneira bem fácil, né? Qualquer observador treinado consegue fazer a identificação do cio das cabras. Então, às vezes, o uso do rufião, ele é dispensável. E na inseminação artificial, eu vou utilizar um reprodutor para acasalar até 200 fêmeas, porque eu vou diluir o sêmen que eu coletar, né? E o sêmen pode ser utilizado fresco ou resfriado. Quais são as vantagens da inseminação artificial? Bom, ela reduz a presença do reprodutor, que é o elemento de maior valor dentro do meu rebanho. Ela permite o uso de maior número de fêmeas por reprodutor, o que faz com que haja um melhoramento genético mais acelerado dentro da minha propriedade. Controla as doenças relacionadas à reprodução, por exemplo, a artrite encefalite caprina vírus. Permite a conservação de material genético de um reprodutor de alto valor genético mesmo após a sua morte. Então, são aí vantagens. Mas, lembrando que o sêmen só vai poder ser utilizado fresco ou resfriado. Ah, mas não tem inseminação com sêmen congelado em caprinos? É mais raro e menos eficiente, tá bem? Nós já vamos falar aí por quê. Então, a identificação do cio nas cabras. A cabra, eu costumo falar para os alunos, quando a gente está fazendo aula presencial, que a cabra, ela é uma rapariga, digamos assim, né? Ela mostra os sinais de cio com muita eficiência, com muita clareza. Então, ela fica inquieta, ela movimenta a cauda em movimentos rápidos, ela tem perda de apetite, perda de produção, a vulva fica entumecida, avermelhada, ela tem secreção muito clara para mostrar que ela está apta a receber o macho. Ela bale muito, né? Então, ela fica berrando, aquele berrar do caprino chama balir. Então, ela bale muito. Ela permite a monta das companheiras, ela monta nas outras. Ela tem corrimento vulvar, ela tem micção frequente. E ela, num determinado momento, ela vai ficar parada. Então, a gente chama esse momento de cio parado. Ela fica estática, esperando o macho a cobrir, né? Então, esse é o sinal mais evidente de cio, né? Ela estar paradinha, esperando o macho montar. Também existe a presença da secreção, e essa secreção ela vai mudar de cor de acordo com o início, meio ou fim do cio. Vocês vão ver isso com mais eficiência no vídeo da Embrapa, que eu vou colocar disponível para vocês assistirem, né? Inclusive, essas imagens que eu estou colocando aqui para vocês são do vídeo da Embrapa. O rufião, se eu for utilizar, ele pode ser, vamos precisar de 3% do rebanho, e podem ser utilizados machos vasectomizados, machos criptorquídicos, machos com desvio de pênis, ou machos com aderência do S peniano, ou até uma fêmea androgenizada. Então, os caprinos, como eles têm essa
esse comportamento homossexual presente, então as fêmeas montam muito umas nas outras, com pouca aplicação hormonal, eu consigo tornar essa fêmea uma fêmea muito apta a identificar o cio das demais, né? Posso utilizar um macho castrado para ser rufião? Não, né? Então, o macho, ele precisa ter produção de espermatozoides, ele precisa ter produção de testosterona, ele precisa estar apto a identificar o cio. E quando eu castro esse animal, ele perde essa capacidade, né? Então, o castrado não funciona como rufião. Da mesma forma, os animais com desvio de pênis em caprino, eles vão ter uma durabilidade muito curta. Porque o caprino, como vocês sabem, é um animal muito esperto, né? E eles aprendem a montar de ladinho com uma velocidade bastante rápida, né? Então, uma estação de monta, ele ainda tá achando aquilo meio estranho, ele não vai conseguir, talvez, descobrir uma maneira dele encaixar o pênis na vulva da cabra. Mas a partir da segunda estação de monta, ele já percebe o que ele tem que fazer, como é que ele vai encaixar o corpo ali, para ele conseguir fazer a penetração. Então, o macho com desvio de pênis, ele não é muito recomendado para ser utilizado em caprinos, sendo mais utilizada a fêmea androgenizada mesmo. Então, qual é o comportamento do bode diante da cabra em si? Então, o bode, ele é o garanhão da parada, né? Ele tem aqui todo aquele comportamento de corte, de eu sou o machão chegando. Então, ele lambe e cheira o úber e a vulva da cabra, ele cheira o local onde a cabra urina, ele faz o reflexo de Fleming. Então, quando ele dobra o lábio, ele tampa de uma certa forma as narinas e ele aspira o ar, e esse ar ele vai diretamente para os órgãos vomeronasais, que fazem a identificação dos feromônios que estão presentes no ar, né? Então ele consegue identificar mais o cio da cabra através do reflexo de Fleming. Ele exterioriza e retrai a língua seguidas vezes, bate e raspa os cascos no chão e bate o flanco na cabra. Então, são sinais aí de que ele está encarando, sabe? Tô te encarando, vamos ver o que vai dar. E quando a cabra está em cio, né, ela tem aquele momento de cio parado, então ela aceita a monta do bode. Né? Então, aqui essas fotos não estão muito boas, mas dá para vocês terem a visualização do reflexo de Fleming e da cobertura, né? Então, ele vai aí se aproximar, fungar em volta da cabra, fazer o reflexo de Fleming, acotovelar a cabra, né, dar uma encarada nela, montar e copular. Então, aqui só mostrando mais evidenciado o reflexo de Fleming. Quando a gente vai fazer inseminação artificial, eu posso utilizar uma fêmea como manequim para fazer a coleta do sêmen numa vagina artificial, né, para que ele possa ser depois tratado em laboratório e diluído para ser utilizado. Métodos para contornar a estacionalidade reprodutiva. Ah, quer dizer que dá para eu contornar a estacionalidade reprodutiva nos animais que têm estacionalidade reprodutiva influenciada pelo fotoperíodo? Sim, dá. Então, nós podemos utilizar esponjas embebidas em hormônios, nós podemos utilizar melatonina, nós podemos fazer um programa de luz e nós podemos utilizar o efeito macho. Então, vamos lá. Por que esses animais, eles ciclam? Porque eles respondem à diminuição do fotoperíodo. Então, porque quanto menor a quantidade de luz que chega à superfície da Terra, maior a quantidade de horas de escuro que esses animais vão estar submetidos, maior a produção de melatonina. E a melatonina vai iniciar uma cascata hormonal que vai levar à produção dos hormônios ligados à reprodução. GH, GNRH, FSH e uma série deles, né? Uns influenciando os outros positivamente para que haja maior produção. Então, quando eu tenho mais horas de escuro, mais melatonina, mais hormônios reprodutivos. É assim que funciona. No método das esponjas vaginais, a gente vai utilizar uma esponja impregnada com progesterona sintética, que vai permanecer no fundo da vagina por 11 dias. Vocês sabem que existem inúmeros, né, vocês já devem ter feito aula de reprodução, inúmeros protocolos para estimular esses animais a entrarem em cio. O que eu estou colocando aqui para vocês é um mais simples, mais barato e o que é mais utilizado para caprinos. Mas vocês podem utilizar uma série de outros protocolos, nada impede.
48 horas antes da remoção da esponja, vão ser injetados 200 a 300 unidades internacionais de prostaglandina, de gonadotrofina coriônica, e 50 a 100 microgramas de cloprostenol, que é a prostaglandina sintética. E o cio vai ser a partir de 16 horas após a retirada da esponja, né? Então, a esponja, ela pode ser uma esponja adquirida comercialmente, como essa daqui, né? Ela já vem impregnada com os hormônios necessários, ou você pode improvisar isso fazendo de uma forma caseira dentro da propriedade, já que os hormônios injetáveis, eles são bem mais em conta do que as esponjas, né? Então, você pode fazer com uma esponja caseira, né? Que você vai comprar aí numa loja de estofado, você corta os tamanhos adequados e aí você simula um aplicador com um cano de PVC, amarra a esponja com uma cordinha, né? Um cordãozinho, e injeta os hormônios na esponja para que ela esteja embebida no hormônio que vai ser utilizado. Depois você faz a introdução desse aplicador improvisado aí de PVC na vagina da cabra, né? E introduz a esponja no fundo da vagina com o auxílio de um aplicador. O fiozinho ele vai ficar para quando chegar o 11º dia você conseguir retirar a esponja. O detalhe é que ele não pode ficar assim exposto, né? Porque senão as cabras, vocês sabem, elas são muito curiosas. Ela ia chegar lá na primeira volta na baia, a outra cabra já ia puxar. Então, esse fiozinho ele tem que ser deixado bem curto, né? E a ponta ainda voltar para dentro da vagina, para que as outras cabras não puxem a esponja antes da hora. Certo? Então, aqui, para a gente ter uma ideia, no dia 0 eu coloco a esponja, no dia 9 eu faço a gonadotrofina e a prostaglandina, no dia 11 eu retiro a esponja e 5 dias de observação de cio. Então, uma resposta bastante rápida e eficiente ao meu protocolo. Escolha dos animais para a indução do cio pelo método da esponja. Eles devem não apresentar nenhum problema reprodutivo e ter parido no mínimo a 120 dias antes, né? As cabritas, elas têm que receber um tratamento anterior, né, para eliminação do ímen, e não devem ter recebido prostaglandinas e gonadotrofinas em tratamentos anteriores. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não é adequado que eu use sempre os mesmos animais em todos os ciclos. O ideal é que eu tenha 2 lotes e que eu vá revezando esses animais a cada época de inseminação, ok? Então, aqui só mostrando ali o desenho do ímen, para vocês saberem, no caso das cabritas, né, que ele tem que ser rompido. Aqui é a esponja, mais uma vez. Bom, se o problema é diminuir a quantidade de luz que a cabra recebe, por que eu não posso fazer um programa de luz artificial? Bom, se eu fizer um programa de luz artificial, o que eu estou fazendo, na verdade, é aumentar a quantidade de luz para essas cabras e não diminuir, a menos que eu colocasse elas num ambiente completamente fechado. Mas eu posso driblar a percepção de luz desse caprino. Então, eu posso, num primeiro momento, aumentar a quantidade de luz para 16, 18 horas por dia, e depois de 60 dias, retirar essa luz artificial. Então, quando eu retiro a luz artificial, eu simulo na cabra a percepção de que o fotoperíodo está diminuindo, e a melatonina aumenta a sua produção, e esses animais vão entrar em cio. Bom, eu vou precisar de 60 dias de fornecimento de luz extra, e o cio vai demorar de 30 a 100 dias depois do programa, depois que eu tirar a luz extra. Então, quer dizer que nem todos os animais vão responder a essa técnica, né? Então, aqueles animais que responderem mais rápido ali dentro dos 30 dias, são animais que me interessam, eu posso selecionar esses animais dentro do meu rebanho, para que eu possa sempre utilizar esse programa de luz. Aqueles animais que não responderem ou que demorarem muito para responderem ao programa de luz, eles podem ser descartados. Então, essa é uma característica que eu posso selecionar se eu tiver o interesse de utilizar programa de luz sempre dentro da minha propriedade. E outra coisa interessante e importante é que eu preciso ter no mínimo 10 watts por metro quadrado. O que isso significa? Significa que os animais têm que receber luz em toda a área da baia. Eu não posso ter um canto específico da baia em que não receba essa luminosidade, né? Então, o animal tem que ser estimulado. Eu não
posso permitir que exista dentro da baia uma área com menor luminosidade para que haja a possibilidade desse animal não receber a quantidade de luz mínima que ele precisa, né? Então, isso tem um aparelho que mede a quantidade de watts, que se chama luxímetro. Então, se eu for trabalhar com um programa de luz, eu tenho que ir lá dentro da baia medir todos os pontos e para ver se o mínimo de 10 watts por metro quadrado está chegando em todos os pontos da baia. Ok? Muito bem. Bom, a aplicação de melatonina, ela é um implante, né, que vai simular essa produção de melatonina que seria produzida naturalmente nas horas de escuro. Então, ele pode ser colocado na alimentação ou como um implante subcutâneo. Na maioria das vezes é difícil encontrar no mercado, o que é mais disponível é para bovinos, então a gente às vezes tem que comprar o de bovinos e cortar em partes menores para utilizar pedaços menores no implante dos caprinos. E outra coisa que é muito utilizado, que funciona muito bem para os caprinos, é o efeito macho. Então, eu vou primeiro tirar os machos das fêmeas, de perto das fêmeas, elas não podem nem ver, nem sentir o cheiro e nem ouvir o barulho do macho, durante 40 ou 60 dias. E depois desse período, eu vou introduzir os machos novamente na baia das fêmeas, e pela presença do macho, elas vão se sentir estimuladas e vão entrar em reprodução. Então, até 5 dias após a introdução dos machos nos lotes, né? Então, vejam que a resposta é bastante interessante e rápida, né? Então, isso serve para eu estimular a estação de monta em períodos fora do período ideal, devido à estacionalidade reprodutiva, e serve também para eu prolongar a estação de monta em épocas em que eu esteja iniciando, ou quando eu estou adequando a quantidade de dias da minha estação de monta, ok? Equipamentos utilizados para inseminação artificial. Eu vou passar bem rapidamente sobre esses itens, porque vocês vão ver isso aqui com muito mais detalhes no vídeo de reprodução da Embrapa que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Então, aqui estão os materiais, o espéculo, uma luz, né? Uma plataforma para que você consiga ver a cabra de forma mais fácil. Então, para caprinos dá para improvisar bastante, né? Então, a gente tem uma série de imagens aqui que chegam até a ser um pouco engraçadas quando a gente vai fazer inseminação artificial em caprinos. O importante é que a cabra fique com o posterior mais elevado para que não haja refluxo do líquido seminal que vai estar sendo depositado no fundo da vagina, né? Então, a gente vai fazer a coleta do sêmen do macho, do reprodutor, fazer a diluição, e esse sêmen ele tem que ser utilizado fresco, né? Por que ele tem que ser utilizado fresco? Porque a gente deve lembrar, quando a gente fala de inseminação artificial de bovinos, a gente, com o aplicador, a gente ultrapassa os anéis da cérvix e faz a deposição do sêmen já dentro dos cornos uterinos. No caso do caprino, a gente não consegue isso, porque a gente não tem o apoio da outra mão, né, dentro do reto do animal, para a gente conseguir passar os anéis da cérvix. Então, a gente não vai conseguir. A gente vai fazer a deposição do sêmen no fundo da vagina. Então, se eu tenho o sêmen congelado, por exemplo, a motilidade e o vigor desses espermatozoides é menor, e ele não vai conseguir ultrapassar a cérvix e fecundar esse animal adequadamente. Então, eu preciso que esse sêmen ele tenha um volume maior e uma motilidade adequada para que ele consiga fazer a fecundação dessa fêmea. Quando eu fico com a fêmea nessa posição, né, com o posterior mais elevado, a gravidade me ajuda para que o fluido, o líquido seminal que eu depositei no fundo da vagina, ele consiga ultrapassar os anéis da cérvix e fecundar a fêmea com maior facilidade, ok? Então, ali com o espéculo, eu identifico o fundo da vagina, a porta de entrada da cérvix, posso tentar ultrapassar 1 ou 2 anéis da cérvix e depositar o sêmen. Esse aí é uma imagem mostrando lá o fundo da vagina e a entrada da cérvix desses animais. Depois da fêmea coberta, né, a gente vai evitar a troca de lotes, evitar qualquer tipo de manejo que faça com que essa cabra passe por alguma situação de estresse e que possa levá-la à reabsorção desse feto, né? Então, eu preciso manter a cabra calma por até 45 dias depois da cobertura para garantir aí essa prenhez.
O desenvolvimento do feto, ele vai se dar principalmente no terço final da gestação, e eu preciso manter uma alimentação adequada dessa fêmea, para que esse feto possa ter um peso mínimo ao nascimento, né? E para que ele consiga ter uma deposição de tecido adiposo marrom mínima, para garantir a sua reserva energética logo depois do parto, para aumentar a sua taxa de sobrevivência, ok? 8 a 20 horas antes do parto, vai começar a vir a dilatação da cérvix, o inchaço da vulva. Então, a cérvix, ela começa a trabalhar. Então, o tampão mucoso que estava ali segurando, tampando para não entrar micro-organismos para o útero, ele vai ser expulso, né? Então, a gente vai ver esse tampão mucoso na baia, então a gente já vai saber que esse animal está próximo do parto. Aumenta o volume do úbero, o inchaço das tetas, há relaxamento dos ligamentos pélvicos, então a barriga desce, né? Então as pessoas do campo falam, o animal está mojando, né? Então ela já está próximo do parto. Ela vai ficar bastante inquieta, para de se alimentar, deita com frequência, raspa os membros no chão, isola-se das companheiras. Ideal nesse momento que a gente traga essa fêmea para um local mais próximo do centro de manejo, para que essa fêmea possa ter um parto observado, principalmente se for uma fêmea de primeira cria, lembrando que podem haver possibilidades de cabritos muito grandes, né, na primeira cria. Nas primíparas, então, por isso o parto é mais demorado. E deve ser assistido sempre que possível. Então, a correta apresentação do feto é essa da imagem aí, né? Então, ele vai apresentar primeiro os membros anteriores, perdão. Quando os membros anteriores estiverem aparecidos, o focinho deve aparecer, e isso indica que esse feto está na posição adequada e ele já vai conseguir sair. Quando as patas não aparecem, né, talvez eu tenha que introduzir a mão, como nessa imagem ao lado, para conseguir puxar as patas, para esse animal não ficar enroscado, então eu tenho que ter um acompanhamento ali, e acompanhamento do tempo para isso, né? Então, 70% a 90% dos casos, a apresentação é longitudinal anterior. Os partos duplos, eu posso ter um feto em cada posição, mas como eles são animais menores, dificilmente a gente vai ter problemas, né? Então, a gente tem que ter mais atenção nos casos de primíparas mesmo. E até 2 horas após o parto, a placenta deve ser eliminada. Os partos distóxicos, em sua grande maioria, as causas são por dilatação insuficiente, devido ao tamanho exagerado do feto, ou contrações fracas, tumores vaginais, ou apresentação anormal do filhote, né? Então, dependendo do caso, a gente consegue intervir, e dependendo do caso, a gente vai precisar de uma cesariana. Cuidados com o recém-nascido. Depois que o filhote nasceu, a gente tem que estimulá-lo a ficar de pé. Então, na maioria das vezes, a fêmea vai lamber para secar esse animal e estimular a circulação sanguínea para que ele possa ficar de pé e procurar o úbere para mamar o colostro, né? Então, quem garante a sobrevivência desse cabrito até que ele consiga mamar o colostro é a reserva de tecido adiposo marrom que ele adquiriu no terço final da gestação. Então, por isso a importância da boa nutrição da fêmea nesse período. Depois disso, ele precisa ter o corte e desinfecção do umbigo com solução iodada para fechar essa porta de entrada de infecções, né, para dentro do organismo do animal. Pode ser pesado, identificado, receber tatuagem ou numeração. E deve receber o colostro nas primeiras 6 horas de vida. Se ele estiver ao pé da mãe, ele deve mamar. E se ele não estiver ao pé da mãe, como prática de contenção da artrite encefalite caprina, ele tem que receber o colostro em mamadeira. E esse colostro deve ter passado por um tratamento térmico brando para eliminar aí esse vírus dessa doença tão comum nos caprinos. Então, aqui para vocês terem, acompanharem a sequência, né? O cabrito nasceu, ele vai ser seco, se não pela fêmea, pelo responsável, estimulado a ficar em pé, pesado, corte, desinfecção do umbigo, e vai ser administrado o colostro. E vai seguir, o colostro vai ser administrado durante 6 dias, e depois disso, o leite, que pode ser o leite de cabra, o leite de vaca diluído, ou um sucedâneo também diluído, em 1,5 litro por dia, até o desmame.
Outra atenção importante é com relação ao mecônio, porque é o primeiro cocô que esse animal vai fazer, então ele tem uma consistência mais pastosa e atrai muitos vetores, muitas moscas, né? Então o cabrito, depois da eliminação do mecônio, ele deve ser limpo. Então cortar os pelos que ficaram ali sujos para evitar a contaminação. Os machos também sofrem com a estacionalidade reprodutiva. Então, todo aquele protocolo que foi feito nas fêmeas também tem que ser feito nos machos. Então, se eu tive programa de luz nas fêmeas, eu também tenho que fazer nos machos para que eles consigam estar aptos à reprodução. A descorna, ela é uma prática comum nos caprinos, principalmente nas fêmeas, que vão permanecer no rebanho, né? E ela deve ser feita assim que o botão dos chifres aparece. Pode ser feita com ferro em brasa, com elástico, que corta a circulação, ou com soda. A soda, ela deve ser evitada, porque se ela escorre para o olho dos animais, ela pode cegar os animais, né? O elástico também, de uma certa forma, é muito agressivo. E o que é mais utilizado é o ferro em brasa. Lembrando que o chifre dos caprinos, ele é diferente dos bovinos. Então, se a correta descorna não for realizada, o chifre cresce novamente, né? Então, eu preciso eliminar qualquer irrigação naquela região do chifre. A identificação aqui dos animais, na maioria das vezes a gente usa chapinhas de metal com numeração, presas ao pescoço por esses cordões de cobre ou correntes, porque brincos, as cabras elas vão morder, vai perder a numeração, rasga a orelha, então não é indicado, é mais indicado colares, né, ou tatuagem. Mas quando eu tenho animais de pele escura, a tatuagem fica difícil de ser visualizada, então o colar passa a ser a opção mais interessante. E não adianta eu colocar um colar de uma coisa que eles vão conseguir mastigar e arrancar, então tem que ser de um material de boa durabilidade. Aqui o elástico na base do chifre, para vocês terem uma ideia como é que ele funciona, mas eu não recomendo para vocês fazerem isso, né? Então eu recomendo que seja feito com ferro em brasa, que pelo menos é mais rápido e resolve a questão da dor mais rapidamente para o animal. E quando o animal está assim, né, chifrudo, não é recomendado que o corte do chifre seja executado, né? Então ele permanece assim até o final da vida. Então, os animais que não foram mochados ao início, eles vão permanecer com chifre até o final da vida, ok? Então, a castração, como nós falamos na aula de carnes, se esse animal vai ser abatido até 1 ano de idade, aqui está 6 meses, mas até 1 ano de idade não é necessário que esse animal seja castrado. Mas se eu já souber que ele vai ser comercializado após essa data, eu posso fazer a castração até 4, 5 meses de idade, ok? Fazer a castração mais cedo do que isso, eu posso prejudicar o ganho de peso e desenvolvimento desses animais. Mas, apesar, a recuperação é bem mais rápida, né? Então, a castração pode ser feita aí com o elástico também, com o alicate alastrador. Pode ser feita com o corte convencional da pele e extração dos testículos, né? Que é o que é mais comum. Depois disso, esses animais seguem para o confinamento, ou para pastagem, ou para comercialização, ou para reposição, no caso das fêmeas, dependendo daquilo que é o objetivo dentro da minha produção, ok? E vão para a terminação, onde eles vão receber uma alimentação adequada para chegarem ao peso ótimo de abate o quanto antes. Quando eu tenho o sistema de criação intensivo, em que eu tenho um intervalo entre partos de 8 meses, esses cabritos eles são desmamados por volta dos 45 dias. E eles já vão para o confinamento, para a terminação. E essas fêmeas que já estão liberadas, digamos assim, elas vão receber uma alimentação mais energética, para que ela possa voltar a ciclar e voltar à reprodução aí dentro de 45 dias. E aí, com esses animais no peso ótimo, eles vão para o abate para produzir carcaças aí de 30, 35 quilos e que vão ser comercializados no mercado do gourmet. Certo? Aqui tem algumas formas da gente observar a qualidade da carcaça. Observem que o caprino, mesmo pesado, como nessas imagens aqui, ele tem pouca gordura de cobertura, né? Então, a gente não vai conseguir impor
muita gordura de cobertura nesses animais, então a gente tem que ter um manejo de câmara fria muito mais adequado para não haver tanta encurtamento das fibras e nem tanta perda ao resfriamento, né? Então, algumas medidas de parâmetro de avaliação de carcaça. A gente vai acompanhar aí a quantidade de gordura depositada ali na região do externo, que é uma das medidas que se faz em caprino, diferente das outras espécies, né? Para saber se ele já está no ponto de abate, então a quantidade de gordura depositada na esternebra. Área de olho de lombo, que vai ser maior aí nos animais a partir de 3/4 grau de sangue Boer. Cobertura de gordura e exudato. E depois disso, só comemorar, né? Então, um sistema de produção bem feito vai levar a produtos de qualidade à mesa do consumidor, ok? Eu vou disponibilizar para vocês outros materiais sobre parto, como identificar um parto com problema, como acompanhar um prato e as técnicas de reprodução com inseminação artificial, ok? Esse material vai estar disponível para vocês logo após essa aula. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo nos nossos canais de comunicação convencionais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção mais uma vez.